Olá, que tal fazermos um trabalho relevo, rendado, só que esse relevo na frontura, não remalhado, usando a frontura. Esse é um modelo de trabalho que se faz com o carro L. Esse é um tipo de trabalho que se faz com o carro L, usando cartelas, ou transportador manualmente e na frontura também. Vamos fazer? Primeiramente, vamos fazer uma amostra. Para determinar que agulha eu quero que fique para baixo, eu preciso conhecer o ponto. Seleciono as 24 agulhas centrais da máquina. Se eu tenho essa fita de celeroide aqui com essas marcações e bem centralizada, ela já determina onde é 24 mais 24 mais 24. Então, trago para cima as 24 agulhas centrais. Por que essas 24? A cartela tem 24 pontos perfurados. Eles começam do centro, a cada 24 é uma cartela. Então, eu quero saber onde ficam os pontos selecionados, onde ficam os pontos perfurados. Faço essa amostra para depois marcar na máquina. Se eu usar essa cartela, ela tem um padrão. As 4 agulhas aqui, 4 agulhas aqui, sempre ficam sem perfurar. Faço a amostra de toda a cartela, para saber se ela não vai mudar em algum momento. Mas conhecer o ponto é indispensável para saber como calcular a agulha certa para trazer para a frontura. Pego uma caneta, com a amostra aqui, vou assinalar as agulhas que não trabalham, são essas aqui. Vou marcar as duas do meio, bem centralizadas. Essas daqui também. A cada 24 agulhas vai ser essa mesma marcação. Posso ter um trabalho com 200 agulhas, mas sempre a marcação vai ser nessas aqui. Conto. 2, 4, 6, 8, 10 agulhas. Depois dessa marcação, marco novamente. E assim vai, dependendo do tamanho que eu queira. Para esse ponto, outros pontos você precisa conhecer também e trazer a agulha que você queira para ser trabalhada na frontura. O pente da frontura não pode ser tirado durante o trabalho, porque vai ser usado para dar peso para o rendado e também para as agulhas que vão trabalhar na frontura. Parte IPR, porque estamos fazendo uma barrinha. Desligo, fiz um início. Vamos fazer umas carreiras como se fosse uma barra. Passamos os pontos para a máquina. Todos eles. Aumento a regulagem. Na máquina é a regulagem de trabalho normal. Abro a frontura, faço uma carreira. Para que os pontos trabalhem, eu preciso trazê-los para cima. Agora, fecho a frontura novamente para achar qual o ponto que vai ser
trabalhado aqui embaixo. Lembra que foi feita uma marcação? Eu não pego o ponto, eu pego uma das laçadas do ponto de baixo e trago para a frontura. Acho a laçada do ponto de baixo da agulha correspondente que foi marcada lá na máquina e trago para baixo. A outra agulha. Elevo os pontos para conseguir trabalhar, trago o carro para a direita. Cartela na posição que precisa iniciar, vamos fazer rendado e trabalhar com a frontura. Mas como? O carro L não passa aqui. Toda vez que eu for trabalhar com o carro L, eu baixo um degrau. A frontura abre 2 degraus. Aqui eu fiz abertura de 1. Ela não consegue trabalhar com um carro L fechada. Quando eu estou trabalhando com o carro L, eu trago ela para baixo. Não esquecer de colocar o peso, porque essa é uma malha que fica dançando bastante. Então, centralizo um peso ou 2 pequenos. Peso. Terminei o carro L, fecho a máquina. A regulagem da máquina vai ser a regulagem de trabalho. Na frontura, eu vou fazer na regulagem 1. Isso porque eu estou trabalhando com uma linha média, equivalente a 2 fios de linha industrial. O botão de deslocamento mínimo no H. Baixo a frontura novamente 1 degrau, carro L. Levo o carro L para a alça lateral, ele não fica na máquina, ele fica lá fora na alça lateral. Fecho a máquina, trago os pontos para cima. Abro novamente a máquina. Levo o carro L lá para o final, fecho a máquina. Esses pontos da frontura, trago eles bem para cima, para não ficarem em meio caminho. Abro a máquina e assim o trabalho vai. Sempre com o carro L, tirando da máquina quando eu fecho e quando preciso trabalhar com ele, abro a máquina. Levo o carro para o final, fecho a máquina e levo.
E aqui, para quem não tem uma cartela específica e queira trabalhar o mesmo ponto, vamos trabalhar com transportador. Como eu não tenho a cartela para determinar o ponto para descer, primeiro eu faço o detalhe do furinho no trabalho. Transporto 6, deixo 2 de distância entre um desenho e outro. Fecho a máquina e puxo pontos para a frontura. Eu vou querer um ponto aqui entre meio um agrupamento e outro. Preciso estar com a alavanca de deslocamento mínimo no H. Um ponto aqui no centro dessas duas agulhas também, para não ficar uma distância muito grande. Outra aqui, outra no início, e assim vai. Uma distância em cima, 2, 4, 6, 7. 7 agulhas entre um ponto e outro. Esses pontos trazidos na frontura dependem do desenho que você vai fazer rendado. Abro a máquina novamente e assim vamos fazendo os transportes com o transportador. Às vezes o de 3, às vezes de 2, de 1 ou de 6 e assim vamos. Esse é o nosso primeiro trabalho, com 2 agulhas vagas embaixo. Dependendo do tipo de cartela, do tipo de desenho rendado, essa é a nossa cartela 20, pelo menos veio para mim com essa numeração. Ela tem sempre uma borda que segue no mesmo sentido, vertical, com agulhas sem trabalho, sem furar. Então, essas eu escolhi. Poderia ser escolhido qualquer outra, o efeito seria diferente. Para outros desenhos, outros pontos também. Esse daqui, o segundo, eu usaria no lado avesso, porque eu acho esse efeito muito bonitinho, muito delicado também. E olha, não só a linha, ela tem uma espécie de cachemir junto, fica muito bonito no avesso. Essa veio para mim com a numeração 24. É uma cartela que nós já usamos em outros trabalhos, muito bonita. Quem gostaria de copiar, dá um pausa no vídeo. Dá um pausa no vídeo e copia. Ela é uma cartela bem bonita. Não só com esse trabalho, mas com o rendado simples também.
E para quem não tem cartela e queira fazer com transportador, eu fiz um exemplo aqui de transportados. Esse nós já fizemos com ondas. Trabalhos assim com ondas, também fica bonitinho. Eu deixei apenas uma agulha vaga, ao invés de duas, como no exemplo do ponto laranja. Esse também é um desenho que fica bem bonitinho, bem interessante. No lado direito e no lado avesso também eu acho ele bem gracioso. Deixa eu mostrar. Os pontos que vão para a frontura formam esse relevo aqui. Então, daria para usar no lado avesso também. Aqui eu dei uma distância entre um desenho e outro de 4 carreiras. Poderia ser na sequência, poderia ser invertido, já que ele é transportado a mesma quantia de pontos que deixa no início 2 agulhas, aqui no centro 2 agulhas, ele poderia ser invertido, daí o efeito seria outro. Essas são as nossas ideias para hoje. Trabalhar com rendado e pontos na frontura, imitando trabalho com remalhado ou feitos em tricô de agulha. Certo? Nossas ideias para hoje são essas. Bom trabalho!